É ele, o nosso dialogador de hoje. Só que o tempo atravessou essa imagem e ele que tinha aqui uns 20 e poucos anos, agora é um senhor, é um reitor de uma universidade. Os cabelos encaracolados e alourados viraram cabelos brancos e ele é o autor, o velho poeta de Transvida e também o professor, o doutor na área de psiquiatria e de saúde sanitarismo, não é? De saúde pública, saúde mental como um fenômeno social. O reitor e professor titular da Universidade Estadual do Ceará, José Jackson Coelho Sampaio, o nosso poeta Jackson Sampaio. Jackson, agora no segundo momento vamos colocar as coisas que têm a ver mais especificamente com a universidade. Por quê? Porque você me trouxe termos de posse, um de 1995 e outro de 2001. Eu entrei na Universidade Estadual do Ceará em 93 como professor visitante. O reitor Petrola me trouxe, eu tinha terminado de defender meu doutorado e ele me trouxe para cá. O Paulo Petrola? Paulo Petrola. Paulo Petrola, sim. E ele tinha, na luta dele para poder fazer a universidade crescer, incorporar doutores, ter também sua própria pesquisa e sua própria pós-graduação, ele me convida para poder criar o mestrado de saúde pública da universidade. Vim, fiquei 2 anos como visitante, surgiu o concurso de adjunto, eu já era doutor, pude prestar o concurso de professor adjunto, né, em 95. 95, está aqui. E Julho depois, de 95, a sua isso. posse. E depois o professor Manassés, reitor, não querendo me permitir sair para fazer pós-doutorado, nem nada, porque me puxou para a gestão, me puxou para ser pró-reitor de pós-graduação em pesquisa, acabou criando a oportunidade de fazer um novo concurso, desta vez para professor titular, esta segunda posse. De 2001. Então eu fui contratado como visitante em 93, fui empossado como adjunto em 95 e novamente empossado, desta vez como titular, em 2001. Então, desde 2001 para cá, eu sou professor titular da universidade. Da Universidade Estadual do Ceará. Está aqui, Departamento de Saúde Pública do Centro de Faculdade de Ciências da Saúde. E aqui também é a mesma coisa, né? Ciências da Saúde, exatamente. Só que em anos diferentes, 40 horas, etc, Em etc. 2001, logo em seguida, a estrutura da universidade mudou e os departamentos foram extintos, né? Então, eu passei a ficar vinculado ao colegiado, inicialmente, do curso de enfermagem e logo em seguida, logo imediatamente foi criado o curso de medicina e eu fiquei no colegiado do curso de medicina. Do curso de medicina da UES. Da UES. Da UES. E por que o poeta, o pensador, o escritor, o doutor se encantou com a gestão da universidade? Foi para a área administrativa? Eu não fui para a área administrativa. Dividiu-se, né? Dividiu-se entre a área da sala de aula, não é? E do pensamento, da pesquisa. Eu continuo com a administração. Eu continuo como professor do mestrado de saúde coletiva, do doutorado de saúde coletiva, do mestrado profissional em gestão em saúde. Tenho orientandos de doutorado, tenho orientandos de mestrado, tenho orientandos de especialização. Faço, vez por outra, algum seminário em abertura de cursos de psiquiatria, da disciplina de psiquiatria ou da disciplina de saúde pública no curso de graduação de medicina, né? Há uma possibilidade, vez ou outra, estar fazendo um seminário. Então, eu não me desliguei do ensino e da pesquisa. Mas eu queria que você falasse desse encantamento, que também deve ser um encantamento de poder trabalhar na gestão da universidade pública. Mas veja, Ricardo, desde que a universidade foi criada, há 1000 anos, nós lutamos muito para que a gestão da universidade seja feita pelos professores. Nada de ficar imaginando que uma universidade pública, por exemplo, é uma empresa privada. Não é. É um instrumento de educação pública, de política pública, não é? E o próprio professor deveria ser também o gestor pelo entendimento mais radical do objeto, do objetivo da instituição. Sendo assim, faz parte de nossa carreira, né? Você tem que distribuir sua carga horária em ensino, pesquisa, não é? Extensão e gestão acadêmica. Faz agora parte. Não é mais o tripé, agora é tem esse um outro... quádruplo aí, esse essa quádrupla parte da missão.
Mas, então, e eu sempre gostei de gestão também. Num certo sentido, todos nós professores... A gente faz gestão. A gente faz gestão, de né? sala de aula, de sala de aula, gestão de projeto de pesquisa, de projetos de currículo, gestão de grupo de pesquisa, de laboratório. Mas há outros que são, digamos, que se sentem mais chamados, vocacionados mesmo para para cuidar desses temas Eu gosto de dizer, eu brinco dizendo que eu realizo 3 dos grandes mitos masculinos, né? O mito do velho sábio, aquele que fica dizendo para os mais jovens, meninos eu vi, meninos eu vivi, não é não? Qualquer coisa parecida. Meio Pablo Neruda, né? O mito do sedutor, né? Um pouco o mito do Dom Juan. Né? Professor. Né? Professor. E faz parte da profissão ser sedutor, né? Ser sedutor. Você tem que fazer com que as pessoas gostem, né? Ou se coloquem na sua perspectiva para saber que conhecimento é aquele, que utilidade aquele conhecimento vai ter na vida dela. A outra? E a terceira é a do herói civilizador, né? Aquele que acha que vai, faz e muda o mundo, não é não? E é pela gestão pública. É pela gestão pública. É pela gestão pública, não é? Então estamos aqui com o sedutor, com o velho sábio e com o herói civilizador. Né? E veja, é bonito isso, porque o herói civilizador, dentro da estrutura da universidade, ele é atravessado de democracia, não é? Sim, claro. Porque é escolhido pelos companheiros, não é? Uma pessoa que é alçada àquele, que é ungida, digamos, entre aspas, eu fui eleito. Eleita para fazer aquela gestão, não é? Eu fui eleito. Em nome de todos. Eu fui eleito coordenador, né, do programa de pós-graduação em saúde coletiva. Fui eleito diretor do Centro de Ciências da Saúde. Pró-reitor não é cargo eletivo, é de escolha do reitor. É escolha do reitor. Mas depois eu fui eleito já pela segunda vez como reitor. Você é o em 2012 eu fui eleito, algo em torno de 58% dos votos válidos, né, ponderados. E em 2016 eu fui reeleito com 68%. Alguma coisa de boa eu fiz. Claro, e aí você poder receber um novo mandato nessas com mais aprovação do que da primeira vez. E eu acho que aí, quer dizer, é a comunidade acadêmica, os estudantes, os professores e os agentes administrativos da universidade reconhecendo essas 3 dimensões. A dimensão do velho sábio, a dimensão do sedutor, não é? Que coisas sobre falar e falar em nome de uma coletividade, e a capacidade administrativa do civilizador, sobretudo que vai civilizar a universidade. Sobretudo em tempos tão difíceis, porque eu assumi a universidade em 2012, em maio de 2012, em janeiro de 2015 estava instaurada a crise fiscal do Estado, a crise política brasileira. Você gerenciar uma universidade pública brasileira no Nordeste, cearense, no meio desses vendavais, dessas crises todas, só seguindo Paulinho da Viola. Não é não a recomendação do velho marinheiro, que no meio do nevoeiro tem que levar o barco devagar. Faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Mas devagar, mas sempre. Né? Devagar e sempre. Fazendo com que ele sobreviva. Leva o barco devagar. Tá legal. Que bonito. Olha, eu estou aqui hoje com o magnífico reitor da UES, da Universidade Estadual do Ceará, o meu querido velho amigo, poeta do Clube dos Poetas Cearenses, lá dos anos 70, Jackson Sampaio, mas também estou aqui com o mesmo que é doutor honoris causa de uma professor de uma outra universidade. Professor doutor honoris causa. Essa que é a verdade. E ele vai explicar melhor, 10 mil vezes melhor do que eu, porque ele trouxe esse objeto para pautar exatamente esse tema. Um nosso reitor, um homem, um cearense, né, um respeitabilíssimo, que é reconhecido por uma outra universidade de um outro país. Com a palavra, o doutor, professor honoris causa. Professor e doutor honoris causa. Jackson Sampaio. Esse documento, você vê aí o grau ainda de tradição, não é, que os europeus mantêm. É um documento em latim. Em latim. Não é? E é um documento que estabelece as 2 grandes homenagens. Professor, não é isso? Professor e doutor honoris causa, né? Pela Universidade EUTE, a Eötvös Loránd de Budapeste. Budapeste. De Budapeste. Eu nunca imaginei que eu ia virar húngaro. Mas a primeira
A primeira parcela minha aí foi quando eles resolveram traduzir para o húngaro um conjunto de 35 poemas meus, né? Tem 15 poemas desse livro, 15 poemas do primeiro livro, Anotações, e 5 originais que eles traduziram para o húngaro. E os grandes projetos da Universidade Estadual do Ceará, de parceria com a Universidade EUTE, né, a Eötvös Loránd, que criamos aqui um núcleo de língua e cultura húngara e da Europa Central aqui no nosso campus Fátima, da UES, né? Então, a gente tem uma série de núcleos de língua, né? Tem língua do Extremo Oriente, mandarim, coreano, japonês, tem línguas do Oriente Médio, tem o hebraico, tem o árabe, tem língua eslava, que é o russo, tem o núcleo anglo-saxão, que é alemão e inglês, tem o núcleo neolatino, né, que é espanhol, italiano, francês, galego, catalão, e tem agora o núcleo da Europa Central, que está começando com o húngaro, né, cultura e língua húngaras. Então, esse conjunto de ações, tanto no plano individual, também de novo como poeta, atravessando algumas fronteiras, também como cientista, né, produzindo na área de saúde mental e trabalho, na área de políticas de saúde mental, de saúde coletiva, como gestor da universidade, criando programas de internacionalização, né, acabaram resultando que eles me concederam esse título de professor e doutor honoris causa. Interessante, porque é professor e doutor honoris causa. Porque nós temos aqui na tradição brasileira a outorga do título de doutor honoris causa, não? Não esse especificamente, doutor, professor. Professor, doutor. Na Hungria, especialmente, eles têm os dois títulos. Normalmente, em um período do ano, pode ser o segundo semestre, por exemplo, eles concedem o título de doutor honoris causa. Mas ele é muito mais rigorosamente honorífico. Ele tem mais a ver com algumas decisões de natureza política, às vezes é o próprio governo, a própria presidência da República que pede, não é? No caso do professor e doutor, ele é uma decisão puramente acadêmica, não é? Ele tem a ver com as decisões, os critérios, as possibilidades da vida universitária. E me permite, por exemplo, na hora que eu sair aqui de um sabático, tirar aqui 6 meses, eu posso ser professor, vou dar aula e pesquisar lá na Hungria. Você é professor da universidade? Vou escolher aí um período mais de primavera, verão e outono, porque o frio húngaro eu não consigo me imaginar em Budapeste em dezembro. E você tem influência em húngaro? Não, nenhuma. Não, nenhuma, né? Nenhuma. Mas temos lá em Budapeste, na EUTE, um departamento de língua portuguesa fantástico. Este pessoal que traduziu os meus poemas para o húngaro, que alguns estão aqui também traduziu Budapeste, do Chico Buarque, para o húngaro. Que lindo! Também traduziu Macunaíma, do Mário de Andrade, para o húngaro. E estão traduzindo agora o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Uma tarefazinha, não é? Uma tarefinha. Então, veja você. Dificílima aí. Veja você, eles têm esse grande núcleo. Coisa linda. E a Hungria tem uma necessidade muito grande de sair do seu lugar, não é? Tornou-se, na verdade, um país de tamanho geográfico pequeno, né, de população pequena, mais ou menos a população do Ceará, mas tem uma história de mais de 1000 anos, né? Tem tradições de várias naturezas atravessando aquela Europa Central por ali. Estou vendo aqui o doutor e professor em psiquiatria, aqui estou vendo que tem em psiquiatria, honoris causa. E aí, declarações, algumas palavras, claro, nós somos decorrentes aí do latim, algumas palavras a gente compreende. Até porque a expressão doutor honoris causa, não é? Que é latim, já é latim e já está incorporada, né, ao nosso universo de língua portuguesa. Mas me deu uma curiosidade linda. Você disse, por exemplo, que tinha curiosidade de ouvir na sua própria língua, de ler na sua própria língua, alguns poetas da sua admiração. E eu fico imaginando, e aí pergunto, se você ouviu em húngaro os seus poemas. Eu ouvi, né? Ai, deve ter sido... Mas qual foi a sensação de ouvir em húngaro? Foi um certo espanto, né? Porque como uma das teorias, das conceitos que eu trabalho é o conceito de alienação, eu me senti vivendo a própria experiência radical da alienação. Aquilo era um texto originalmente meu,
vertido de tal maneira que eu não sei mais o que tem ali. O que você estava dizendo? O que você próprio Foi estava dizendo? O que eu disse. O que você próprio Então, disse. essa experiência de alienação foi uma experiência fantástica. Mas tinha musicalidade? Mas a música... Tinha musicalidade? A música, tinha eufonia? Os colegas que traduziram, né? E um deles veio aqui para o Brasil, fizemos um lançamento aqui lá na UES do livro. Ele recitou, eu dizia o poema em português, ele dizia em húngaro, e eu sentia a familiaridade do ritmo, a música, não é? Alguma coisa da música do texto em português estava captada no húngaro. Né? A eufonia, o ritmo. Para você ser um bom tradutor de poesia, precisa de algum modo ser também poeta. Né? Você não consegue traduzir poesia sem trair um pouco o outro, sem se apropriar dentro da sua própria poética, né? Da sua própria vida poética. Voltamos então ao latim, que diz tradutore, traditore. Tradutore, traditore, quer dizer, o tradutor é um traidor. Em Jackson. Mas é italiano, Mas é italiano, né? Mas é italiano, é verdade. Tradutore, traditore. Aí não é. Mas porque também já vem do latim. Vem do latim. Vem do latim. É porque parece que no italiano o latim é mais evidente, né? Parece que se evidencia mais, né? Engraçado. Traditore, tradutore. O italiano foi das línguas... Parece latim, mas na verdade é italiano, é verdade. O italiano foi uma das línguas neolatinas, né? Uma das línguas neolatinas que manteve, por exemplo, o plural em i. Exatamente. Né? Você tem o paparazzo, paparazzi. Paparazzi, paparazzi. Em latim também, campus, campi. Campi é plural de campus. Pois é. Que é uma ilusão que o tem brasileiro... uma ilusão de achar, porque em português o plural é em S, né? Você acaba se confundindo. Mas ficava horrível a tradução. Campus com acento circunflexo e botar no plural campuses. Não é possível. É melhor manter em latim. Mantém campus latim. E campi. Campi e campus. Campus na singular, e a UES, por exemplo, tem 13 campi. 13 campi. Para nós é esquisito, né? A gente quase que engole o S, que põe o S. Quer botar um S. Quer botar um S onde não tem. Pois é, porque, veja, no italiano também você tem o gênero, né? A declinação de gênero aí diferente. Não é o A, é o E, não é? É o E. É o E, não é? Por exemplo, o feminino Andrea, em E e não em A. Andrea é masculino, é André em italiano. Andrea é Só que a gente pega o André, que vem da origem grega, depois achou que o André italiano era feminino. Mas em latim... Aí eu tenho o André e o Andrea. Em latim, o tradutor... Como seria tradutor? Não sei latim não, Ricardo. Não sabe? Meu pai bem que se esforçou em me ensinar. Engraçado, porque tudo é pauta para a gente conversar. Veja, no ensino do passado, dos nossos avós, o latim era obrigatório. Era. E meu pai que fez seminário, né, tentou muito me ensinar latim. Eu peguei alguma lógica geral, eu consigo entender. Era tão interessante que a gente tivesse ainda Por exemplo, eu noções compreendo latim, esse texto aqui. Para estudar português. Eu compreendo esse texto. Esse texto aqui? É? Compreendo, né? Então, grosso modo. Mas não vou traduz ler, assim. não sei ler, minha pronúncia é horrível. Sei. Mas o que está escrito assim, de ler assim por cima? Latim. Nós, reitores da celebérrima Universidade de Ciências de Budapeste, Rolando Eötvös Nominata, né, denominada, saudamos a todos e neste momento declaramos para o ilustríssimo e humaníssimo Joséfus Jackson Coelho Sampaio, eles não conseguiram um jeito de botar em latim o Jackson, não. Professor de muitas e valiosos conhecimentos, de grande honra e insigne, cheio de ornatos, aí começa um lero danado aqui, não é? Um negócio que eu fico até com vergonha, não é? Que tem desenvolvido e questionado muitos problemas de natureza científica sobre a saúde mental e a arte dos tratamentos, né, das doenças mentais, não é? Que também tem apresentado muitos estudos em epidemiologia, em psicopatologia, em psicohigiene e lecionado disciplinas, não é? Em vários níveis em sua pátria, Brasil, não é? Nesse magno momento, nesta solene momento, a Universidade Eötvös Loránd Nominata, né, denominada,
declara Doctore et Professore em Psiquiatria honoris causa, né? E pronuncia que isso sirva para todos os fins administrativos, acadêmicos e legais. Qualifica, né? para. Qualifica para. Aí Budapeste, no dia 11 do mês de maio do ano de isso foi o quê? Esse ano já, 2018. 2018. Então, estamos aqui com o professor doutor honoris causa da Hungria e agora vamos falar em húngaro o tempo todo no nosso diálogo. Não é verdade. E muito menos em latim. Mas é lindo que a gente tenha noções de latim, é impressionante. A gente mudou muitas coisas no ensino e uma delas foi eliminar o estudo, primeiro de princípios, né, básicos do latim, né? Isso nos ajudaria muito a compreender o próprio português, o próprio português, sufixos, prefixos, né, a etimologia de palavras, enfim. E o latim está dentro do inglês, por meio do normando, né? Sim. O inglês, na verdade, são 3 grandes camadas linguísticas, né? Tem uma camada celta, uma camada saxônica e uma camada normanda. A elite inglesa, os professores universitários, a aristocracia inglesa falam inglês todo mais derivado do latim. E a universidade tem essa tradição, não é, do latim, não é? Tem. A universidade o alemão, decorrente por exemplo, disso. usa... A universidade como instituição, eu falo. O alemão usa algumas coisas das lógicas aglutinantes, né? E das declinações do latim. O russo também. O russo tem as declinações do latim. Então, o latim é muito mais do que as famosas línguas neolatinas, né, que a gente conhece. Ele atravessou muito dessas línguas e desses alfabetos. Translíngua. Chegou a hora do objeto surpresa, mas parece que você tem, antes do objeto surpresa, você quer me mostrar alguma coisa. Você com o objeto na mão aí, uma fotografia. Eu estou com o meu futuro. Não, aqui são coisas do passado, do atual e do atual. Presente e passado. Futuro. E agora? Meus 3 netos. O futuro. E minha netinha Tereza. Olha que lindo. São 4 netos. Eu tenho 3. Opa, estou ganhando de você. Você está ganhando de mim. Mas meus 3 rapazes, o mais velho está com 12 anos, é o João Pedro. Esse aqui. Depois o Iago com 11 anos. Depois o Theo com 7. E agora a Tereza, que vai fazer 1 ano em fevereiro do ano que vem. Neto, e o que isso significa? Rapaz, é uma coisa tão fantástica, né? É uma alegria muito grande, não é? É uma... Transtempo. É transtempo. Transtempo, né? É outro olha trans. Olha aqui, outro trans, né? Olha, será que esse menino imaginaria ser avô? Ser avô, não, né? Não imaginaria, né? Este jovem poeta esse menino, de 21 poeta, anos esse poeta lá do Clube dos Poetas Cearenses, se imaginaria avô? E avô de gente com muita sensibilidade, porque os 4 têm demonstrado, a Tereza com 1 ano de idade ainda não dá para demonstrar muita coisa, mas, por exemplo, o João Pedro, o Iago, o Theo, eles já demonstram um gosto, por exemplo, por arte, não é? Por música, né? Já aprenderam alguns instrumentos musicais, então... Segue a vida. Segue. Vida que segue. Vida que segue. Mas é vida que segue. E a grande função revolucionária hoje em dia é resistir e sobreviver. Resistir. Quando eu digo que tem o rua, vida que segue, não é para expressão, é a expressão, o que ela significa no contexto. Mas aqui não, aqui é no outro sentido. Vida que segue no sentido de que a vida na sua plenitude, nos atravessa, né? E nos ensina, independentemente de nós, da nossa vontade, porque a gente se multiplica e os filhos vão nos levando para tantas coisas. Por exemplo, eu estava dizendo aqui ao doutor... e professor? Não, doutor mesmo, médico. Sim. Ao médico Jackson Sampaio, que tem 2 filhos na área da medicina, da enfermagem, entendeu? Eu sendo um homem de comunicação e de artes. E eu tenho 2 em ciências sociais e um engenheiro de peça. Pois é, tem nada a ver com psiquiatria. Pois não é? A vida é assim, vida que segue. E agora, programa que segue, chegou a hora do objeto surpresa. Eu trouxe um para você. É uma pequena provocaçãozinha para a gente pensar as coisas. Já que você vai abrir, então abrir? Fala, velho. Mas peraí. Uai, o que é isso? Veja. Livro de conservantes. Decodifica esse mistério para mim. Lê. Livro o de nome do remédio. Não, o nome do remédio. Jackson Sampaio é o remédio. É o remédio.
O nome do remédio, vejam vocês, é Jackson Sampaio. Eu estou fazendo uma brincadeira. Como se fosse 200, aqui está escrito 200, o remédio de tarja vermelha. Quer dizer, você está me prescrevendo para a saúde mental do Eu estou povo. dizendo que se houvesse um remédio chamado Jackson Sampaio, ele serviria para quê? Qual é os seus princípios básicos de um remédio chamado Jackson Sampaio? Como seria esse medicamento? O que ele traria para as pessoas que estão com algum tipo de doença? Enfim, eu fui um poema ação. Eu quis fazer um poema ação para você. No meu sonho, né, os elementos essenciais seriam, né, criatividade, solidariedade, democracia. É esse o remédio, É Jackson esse o Sampaio. remédio que eu eu vou tomar, prescrevo. então. Eu vou tomar esse remédio. Deixa eu ver se está na hora. Vou tomar. Tá bom. Vou tomar, está na hora do remédio. Está na deixa eu hora, ver. é de 12 em 12 horas. Não está aqui, não, estou brincando. Um comprimido de 12 em 12 horas. Um comprimido de 12 12 em 12 horas. E aí o efeito é criatividade, Criatividade, solidariedade, democracia. E democracia. Você tomando, então, esse remédio Jackson Sampaio, você vai ter solidariedade, melhores noções de democracia, solidariedade e criatividade. Remédio Jackson Sampaio. Isso é minha ilusão, né? Minha Tarja auto-ilusão. vermelha, hein? Tarja vermelha. Que lindo. E o que você me trouxe? Deixa eu ver. Cara, Isso, na verdade, foi uma provocação para você falar de si mesmo, para você dizer o que você pensa de si mesmo e do mundo. tem até bula. Tem até bula, é. Deixa eu ver o que foi que me trouxe. O Jackson Sampaio me trouxe. Ele não conseguiu decifrar o que eu trouxe para ele, eu tive que explicar. Ah, mas agora eu entendi. É um rosto, é uma estátua, uma estatueta. Que lindo, com o rosto, mas o rosto não tem olho. Ela é estilizada, só tem geométrica. nariz, não tem boca. Já estou eu aqui viajando, mas com a palavra, aquele que me trouxe esse objeto tão lindo, um objeto de arte. Jackson Sampaio. Isso é uma escultura que eu comprei em Mykonos, na Grécia. Ela reproduz uma tradição escultórica muito antiga. Se você imaginar o período helênico, que vai do século VIII a.C. ao século II depois de Cristo, se você pegar antes dele o período micênico, que é mais ou menos 1000 anos, da Guerra de Troia, né, de Agamenon, daquelas coisas todas, antes do período micênico tem o período cicládico. E essas eram as esculturas encontradas nas ilhas gregas, no arquipélago das Cíclades. Então isso é uma lembrança das minhas viagens, das minhas transposições sobre o mundo, né? Conhecendo, andando, conhecendo outras culturas. Conhecendo outras culturas. Ouvindo música, eu tenho CD de todos os lugares, de todos os 38 países por onde eu andei. Eu tenho livros de todos, mesmo que eu não saiba a língua, né? Mas como um fetiche eu trago alguma coisa E eu escrita. fiquei encantado por isso, porque você vê que eu descrevi uma imagem, um rosto humano, né? Sem os olhos, sem a boca. Você imagina, né? Você tem... Ela só faz um esboço de um rosto humano e solicita de quem vê a imaginação. E é muito antigo, né? Para imaginar o que seria esse olho, que expressão teria a boca, o que essa imagem aparentemente neutra estaria dizendo. Pelo menos é assim que eu estou lendo, né? Entre aspas, essa imagem que me trouxe o nosso dialogador de hoje. Essa pequena lembrança Jackson. Grega das minhas viagens. A pequeno grego, o pequeno... Você me trouxe a Grécia. É. Você me trouxe a Grécia. E uma Grécia muito mais antiga do que os mitos. Do que os mitos. Porque é do período cicládico. É verdade. Algo de 2000 anos antes da era cristã. E eu te trouxe Hipócrates, talvez, não é? Pois é, ou Sócrates. Hein? Sócrates. Sócrates, é? O remédio? É o remédio, que é o remédio da pedagogia. Ah, o remédio da pedagogia. Da maiêutica e da ironia. É, da ironia. Mas eu trouxe também como sentido, como Hipócrates. Né? Como Hipócrates, o médico, né? Mas, enfim, você saiu do campo do Hipócrates e foi para a filosofia, realmente, trazendo como valores da sua vida, da sua poesia, enfim, da sua militância no mundo, o seu estar no mundo, o seu trans no mundo, valores como a democracia, a criatividade e a solidariedade. Muito obrigado, Jackson Sampaio, pela sua presença tão bonita. Mais uma vez, é um momento feliz de estar aqui. Obrigado, obrigado. Como é que eu vou encerrar o programa, hein? Como é que eu vou encerrar? Indicando a vocês que tomem Jackson Sampaio? Não, que é ótimo, né? Com essas 3 coisas que ele vai proporcionar, democracia, criatividade e solidariedade. Não, vamos terminar com outra imagem. Vamos terminar com essa imagem aqui,
sem rosto, para que a gente possa, inclusive, exercitar a criatividade. A gente olha para ela, ela tem apenas pequenos traços do rosto humano, antropomórfico, não é? Mas que a gente possa imaginar, porque a obra de arte não está só na obra de arte, nem também no olhar de quem olha. Já dizem os filósofos, ela está no meio, no entremeio, portanto, entre.